Olá, muito boa tarde, bom dia para você que está com a gente aqui na UniFM, a rádio que faz a diferença. E hoje a gente está com mais uma edição do Uninova Especial. É a segunda parte das entrevistas especiais que a gente está fazendo com o reitor da Universidade Federal do Paraná, Ricardo Marcelo Fonseca, que está no final do mandato, e a gente está aqui para prestar contas para você, nosso ouvinte, e contar um pouquinho de tudo que aconteceu durante esses 8 anos, né, Ricardo? Seja muito bem-vindo mais uma vez à UniFM. Obrigado, Ângela. Uma satisfação e um agradecimento aí à UniFM por dar a oportunidade da gente falar, porque depois de 8 anos tantas coisas a gente esquece, né? Sobre tudo que aconteceu, não foi pouco nesse período que está acabando agora. Inclusive, a Universidade Federal termina esses 8 anos, após esses 8 anos, está num outro patamar e contexto nacional também entre as federais, né? Sim, podemos inclusive depois falar sobre isso. Mas a gente vai chegar lá. Mas, reitor, a gente vai retomar a primeira entrevista. Eu acho que você conversou e contou um pouco como foi o contexto em que você encontrou a universidade, os desafios políticos e econômicos que todas as federais do Brasil enfrentaram nos últimos anos. Mas a federal é um excelente exemplo de como dar a volta por cima e um exemplo de resiliência, principalmente. Porque, além de todo o cenário político-econômico difícil, né, e desafiador, nós tivemos uma pandemia no meio disso tudo, que começou em 2020. E eu queria que você contasse um pouco, reitor. Eu vou começar perguntando para você como que a Universidade Federal reagiu à chegada da pandemia, e a gente vai falar um pouquinho sobre os desafios e soluções encontradas pela Federal nesse período. Foi, de fato, um momento desafiador demais. Claro, para todos nós, para todas as instituições, para todos os governos, ninguém esperava uma pandemia, mas eu diria que gerir a pandemia numa instituição de ensino, numa instituição de ensino superior, foi algo particularmente difícil, né? E principalmente numa casa de pesquisa, né? Sem dúvida. Mas eu concluí a entrevista anterior dizendo como as universidades estavam sendo detratadas, né? Como esse lugar aqui era considerado um lugar de inutilidade, de perversão, um lugar muito caro, etc. Eu vou começar falando uma coisa paradoxal, que é a seguinte: o advento da pandemia, ele acabou demonstrando ao final, com toda a tragédia que ela significou também, claro, mas acabou demonstrando a virada por cima das universidades. Porque foi um período em que ficou muito claro, mesmo para quem não quisesse admitir, que a ciência é fundamental, que você tinha que ouvir a voz dos cientistas. E do jeito que a coisa vinha até então, até 2019, eu diria que a partir de 2020, com o contexto da pandemia, tudo mudou. O pessoal falou, meu Deus, como é importante ter universidades. A sociedade, né, reitor? Porque a gente vinha nesse discurso de que o ensino superior não era tão importante assim, e que a universidade não era um local de pesquisa, que era um local de movimentos políticos, enfim. Eu acho que a pandemia foi a lição para que todo mundo que disseminava essa ideia precisava ter, né? Eu acho que sim. Quem não admitiu isso depois da pandemia é porque estava de má fé. Porque, por exemplo, a gente sentiu isso até na comunicação da universidade. De repente, a demanda que nós tínhamos na comunicação, todos os meios, televisão, rádio, para ouvir cientistas, todo mundo só queria ouvir cientistas sobre o que estava acontecendo, né? E como nós sabemos, o Brasil, a maioria da ciência, como da tecnologia, está dentro das universidades públicas, sobretudo, mais de 90%. Então, mas isso não diminui toda a tragédia e o desafio que foi para a universidade. Claro, todos lembramos, quando chegou o vírus, a notícia da Covid vindo da China, era uma coisa que ninguém imaginava exatamente o que era e nem o quanto ia durar. O que nós fizemos naquele momento? Era março de 2020. Nós nomeamos uma comissão de notáveis cientistas que nós tínhamos, né? E essa é a grande vantagem de termos essa qualidade científica, esses cérebros aqui. E a avaliação deles guiou não só esse primeiro momento, quando aconteceu a pandemia, mas toda a pandemia. Os anos seguintes, essa comissão foi fundamental. Eu preciso fazer esse elogio a essa comissão, que foi presidida pelo professor Emanuel Maltempe, lá do setor de ciências biológicas, mas com vários professores de outros setores, da medicina, etc. Foi um momento em que eles fizeram a avaliação de que a gente não poderia, a partir do dia 15 de março de 2020, prosseguir nas aulas. Eu tomei a iniciativa de chamar todos os reitores das universidades públicas e também privadas para uma reunião num domingo,
no nosso Conselho Universitário. Então veio a reitoria da UTFPR, do Instituto Federal, da PUC, do Positivo, da Unibrasil. Vieram também a Secretaria Municipal de Saúde e Estadual de Saúde para essa grande discussão. E a nossa comissão de especialistas. A gente ouviu todo mundo. Eu preciso relembrar que a Secretaria Municipal e Estadual eram contra o fechamento naquele momento. Eles queriam que a gente prosseguisse numa normalidade. E eles estavam muito preocupados com a atitude que a UFPR ia tomar, porque eles sabiam que o que a gente fizesse ia ser seguido pelos outros. E eles iam ter que tomar uma atitude com relação aos outros níveis de ensino, as escolas, etc. A gente ouviu o que os secretários tinham a dizer na época de saúde, a gente ouviu, enfim, todo mundo, pedimos para que eles se retirassem, ouvimos os cientistas e a UFPR tomou a decisão, junto com outras universidades, de a partir daquela segunda-feira, o dia seguinte, já suspender as aulas pelo risco iminente que nós tínhamos por causa do vírus. O que acabou se demonstrando depois, claro, na hora é sempre mais difícil, o que acabou se demonstrando depois a decisão mais acertada. Acertada que foi tomada naquele momento, porque era um momento sem vacina, todos lembramos, foi um momento muito trágico. Então, assim, eu digo isso num primeiro momento, foi um momento desafiador por tomar uma decisão sem muitos elementos para tomar uma decisão, exigiu um tanto de atitude e de coragem, digamos assim. Bom, na sequência, todos nos imitaram, no Brasil inteiro, inclusive. Todo mundo percebeu o tamanho do risco e o tamanho do drama que era a Covid-19 e a pandemia. E, imediatamente, nós tivemos uma atitude que eu considero que foi de responsabilidade com os nossos alunos, que foi o seguinte. Claro que o que todos vão fazer, as escolas vão fazer, as outras universidades vão fazer, é começar o ensino remoto. Coisa que ninguém sabia fazer direito, vamos falar a verdade. Sim. A gente já estava preparado, a gente tinha, aqui a nossa chamada UFPR virtual, a gente tinha, foi uma coisa criticada por muitos, mas a gente tinha feito um acordo no ano anterior com a Microsoft, no sentido de viabilizar que todo mundo tivesse acesso, todo mundo na UFPR, alunos, professores técnicos, à sua plataforma, e, portanto, ter acesso ao Teams, né, coisa que lá em 2019 as pessoas nem sabiam. Não sabiam nem como mexer. Nem sabiam como mexer. Mas, assim, acabou sendo maravilhoso isso. Sim. Mas eu dizia, a primeira atitude que nós resolvemos ter é fazer um balanço da situação socioeconômica dos nossos estudantes. Porque a gente precisa relembrar, Ângela, a Universidade Federal do Paraná, como todas as federais, não são mais, como talvez um dia já disseram que foi, uma universidade de estudantes de elite. A gente tem muito estudante com dificuldade socioeconômica. Então, a gente precisava identificar quem tinha a condição de ter um computador, quem que não tinha, um pacote de dados, etc. A gente demorou uns 2 meses e pouco para fazer esse levantamento. E a partir daí a gente abriu uma licitação emergencial e compramos praticamente 1.000 computadores. A gente distribuiu cerca de 900 e tantos computadores com chips de pacotes de dados para esses estudantes que estavam, digamos, numa faixa de vulnerabilidade socioeconômica. Que não conseguiriam acompanhar as aulas online. Imagina se a gente imediatamente, lá em março mesmo, em abril, abre as aulas aqui remoto e esses estudantes ficariam de fora. Muitos estudantes ficariam de fora, a gente não poderia aprofundar as desigualdades que já existem na sociedade dentro da universidade. Então a gente fez isso e eu preciso te dizer que esse foi um dos momentos mais emocionantes desses últimos 8 anos. Eu vi as imagens, Ângela, dos motoristas da Centran indo entregar lá na periferia, nas casas desses estudantes. Né, casas humildes, tanto o computador fechadinho e tal. Você imagina alguém que já estava trancado em casa, estava sem acesso ao mundo, portanto, né? Então eles começaram a ter acesso à universidade. E uma pessoa que estava dentro da universidade até então, né? Então, uma pessoa humilde que já tinha aquele desejo de sair daquela condição de estar excluído da sociedade, né? Sim. Mas ali teve esse significado que eu considero forte, porque estava todo mundo isolado, então aquele pacote de dados e aquele computador davam acesso à universidade, mas dava acesso, na realidade, ao mundo. Ao mundo, com certeza. Porque o mundo girou e funcionou a partir de uma telinha de computador, a partir naquele período. Momento, né? Então, a partir do momento que nós fizemos essa entrega, a gente organizou, e foi um trabalho assim, difícil, desafiador. Pensa que tudo era novo, né? Olhando agora para trás, parece que era tudo óbvio. Parece que é fácil, né? Realizar ser engenheiro de obra pronta, né? Mas não, foi não. Tudo assim, a gente foi tateando e começamos esse período logo em julho. A gente, né, alguns meses foram prejudicados, mas logo em julho, de uma maneira absolutamente inclusiva, as aulas começaram.
A gente fez... E daí é um processo de aprendizado para 100% dos alunos, 100% dos professores, para todo, né? A gente fez os cursos, né, para o pessoal saber como mexer nas coisas, nas plataformas. O pessoal aprendeu, alguns fazendo curso, outros na marra, né, porque era assim que era na época, né? Houve, portanto, essa rearticulação didática que foi necessária, de conteúdos, aqueles cursos com disciplinas práticas que demandavam laboratórios sofreram mais nessa época, por exemplo, as da área da saúde, né? Odontologia, medicina, enfermagem, enfim, mas é assim mesmo, né? Ou aquelas disciplinas de práticas das engenharias, mas isso aconteceu em todo o planeta Terra, né? O fato é que a universidade continuou a funcionar. E a partir de então, nós sofremos como todo mundo sofreu, mas os nossos estudantes, logo em 2020, já continuaram tendo suas aulas e foi assim até o final da pandemia. Essa foi, digamos, a dimensão didático-pedagógica nesse início, sabe, Ângela? Bom, e daí a Universidade Federal do Paraná toma um corpo importantíssimo durante a pandemia, no desenrolar dela, quando a gente olha para a questão da pesquisa científica, do atendimento à comunidade mesmo, né? A federal, ela teve um papel de destaque nesse momento também. Sim, eu diria, a federal teve, do Paraná, mas o conjunto das universidades públicas brasileiras, sobretudo aquelas que têm hospital universitário, são mais de 40 hospitais universitários no Brasil, 40 hospitais universitários federais, fora os estaduais, etc. A gente fez a diferença. Eu estava te falando no início da entrevista sobre essa virada, né? Quer dizer, eu não tenho dúvidas que naquele momento de tragédia, de drama que foi a pandemia da Covid-19, se não fosse o conjunto das universidades públicas brasileiras, com seus hospitais universitários e com a ciência que ela produziu, e se não fosse o SUS, o Sistema Único de Saúde, ambos públicos, a gente teria sofrido muito, mas muito mais do que sofremos. Mas você tem razão. Ali tem uma outra dimensão da atuação da universidade, não só nas aulas que a gente retomou, porque a universidade não é só ensino, ela é pesquisa e extensão, mas ela é inserção social também, que no momento da pandemia foi, eu acho que, impressionante, né? Foram várias ações, né, reitor? Desde a fabricação e a fiscalização do álcool gel, que era um insumo de uso para todo mundo naquele momento, né? Álcool em gel, é bom a gente lembrar, era vida. Era vida, naquele momento era vida. Se você não usasse isso, ou se usasse um placebo de álcool em gel, isso poderia significar contaminação e morte, né? Então, e teve muita falsificação nesse período. A federal foi essencial para isso, né? Olha, mas eu preciso dizer, os nossos laboratórios, daí eu estou falando de áreas da universidade que nem são as biomédicas. Vários laboratórios da universidade se adaptaram para se dedicar à fabricação de álcool em gel, tanto em Curitiba quanto no interior. Aquilo que Palotina e Jandaia fizeram foi absolutamente sensacional. E ali, eu não tenho agora, mas foram mas foram centenas de milhares de litros de álcool em gel que a gente distribuiu em articulação com os poderes públicos para absolutamente todo o Paraná. A maioria absoluta dos municípios paranaenses recebeu álcool em gel. E mais do que isso, a gente, nos nossos laboratórios, fazia a testagem do álcool em gel. Porque tinha muito produto falso também no mercado. Falso, mas mais do que isso, os nossos engenheiros fizeram projetos de fabricação dos face shields. Lembra disso? Aquela máscara que era o que todo mundo precisava, não só as de pano, as máscaras, né, cirúrgicas, mas do face shield que nós fizemos aos milhares, nos vários setores também que não eram das áreas biomédicas. Na época, a gente precisava, e isso era uma questão de vida ou morte, fazer conserto dos respiradores que estavam dentro do hospital. Aí os nossos engenheiros se empenharam em vários projetos. Tudo isso foi feito. Aliás, a gente precisa dizer que a gente abriu editais internos com dinheiro da universidade, tanto para as áreas biomédicas quanto para as não biomédicas. As não biomédicas fizeram tudo isso que estou lhe dizendo e mais, né? As pesquisas de georreferenciamento, as pesquisas estatísticas, as pesquisas na área da psicologia, né, que isso pegou muito na época da pandemia e continua pegando, e da sociologia, as pesquisas na área da comunicação, que mudou completamente, as pesquisas na área do direito, porque o direito excepcional, o direito de exceção, começou a circular bastante. A universidade se dedicou a estudar aquele novo mundo como ninguém seria capaz de estudar. Mas a gente, claro, beneficiou aqueles editais que eram os editais das áreas biomédicas. Sim. Então, o nosso setor de saúde, o nosso setor de biológicas, etc.,
o setor, o campus de Toledo de medicina, eles desenvolveram uma infinidade de pesquisas na área biomédica nesse momento que eram dedicados à pandemia que você não tem ideia. E eu vou ressaltar duas pesquisas que tomaram bastante protagonismo naquele momento. Uma foi feita no setor litoral, pelo professor Luciano Ergo, que descobriu, essa foi uma invenção do nosso professor da UFPR, um teste de Covid novo, barato, simples e eficaz. Esse teste, enfim, depois teve articulação com a Secretaria Estadual de Saúde, etc., e veio da universidade. Mas a outra que deu uma visibilidade muito grande foi a pesquisa do nosso pessoal da bioquímica, mas não só, pessoal de biológicas, sobre a vacina. Eles tinham uma pesquisa anterior da bactéria do Azospirillum, que servia para outra coisa, eles adaptaram para que fosse uma vacina contra a Covid-19, que aliás serviria também para outras doenças não erradicadas. Os testes feitos foram super promissores e a gente, portanto, tem um projeto da vacina da Universidade Federal do Paraná. Aliás, coisa que a USP fez, a USP de Ribeirão fez, a UFMG fez, a UFRJ fez. Você sabe que pesquisa de vacina é uma coisa de longuíssimo prazo, Sim, né? com certeza. A tal da fase 3 dos testes, que todos nós aprendemos o que é uma coisa que exige muito tempo, mas muito dinheiro também, né? E nenhuma das universidades chegou até o final disso ainda. Tanto porque a temporalidade foi curta, mas sobretudo, Ângela, porque não teve o financiamento adequado. Essas vacinas, como em qualquer lugar do mundo, precisava de financiamento. E na sua análise, reitor, você acha que naquele momento os recursos destinados para a vacina deixaram de ser aplicados nas universidades para serem aplicados no desenvolvimento de vacinas aí em multinacionais, em farmacêuticas? Eu não sei eu não sei te responder isso, né? Para onde que foi aquilo que deveria ter vindo para a ciência e tecnologia. Mas uma coisa eu posso te responder com bastante convicção. A quantidade de recursos que deveria ter vindo e não veio para a ciência e tecnologia, portanto, para as universidades que estavam desenvolvendo esse tipo de pesquisa, nessa época de emergência sanitária, foi tremenda, né? Eu fiz várias reuniões no Ministério da Ciência e Tecnologia, via Andifes, etc., e isso ficou bastante claro. Era difícil tirar o dinheiro do governo, e isso foi complicado. Mas, enfim, houve outras saídas, né? A vacina acabou vindo para cá. Aliás, eu preciso, nessa medida, falar de uma outra pesquisa na universidade que a gente não pode esquecer, que é uma que aconteceu em Toledo. Lá, a professora Cristina Rodrigues, que era a então diretora lá do Campus Toledo, ela é uma epidemiologista pediátrica importante, com excelentes conexões no mundo científico, e a Pfizer, que trouxe uma das vacinas para o Brasil, ela resolveu fazer da cidade de Toledo digamos, um case, né, de começar a vacinar, quando isso não estava acontecendo ainda, as crianças, né? E Toledo foi provavelmente a primeira cidade do Brasil que teve quase que 100% da sua população vacinada. Você é capaz de notar o que isso significou para a cidade, em termos de vidas e de segurança para aquela comunidade? Uma cidade grande, 200 e tantos mil habitantes. Sim. E isso só aconteceu por quê? Porque a Universidade Federal do Paraná está em Toledo, porque nossos cientistas, como a professora Cristina, tiveram esse protagonismo. Então, o conjunto de ações que a universidade fez como pesquisa e também extensão nesse momento, para além do ensino, foram, assim, absolutamente, fizeram a diferença. E não a diferença, assim, que isso foi bom, foi conveniente. Não. Isso salvou vidas. Isso salvou vidas e salvará outras vidas se nós tivermos que enfrentar novamente um problema parecido, similar ao que nós enfrentamos em 2020. A federal hoje já está também num outro patamar científico para enfrentamento de pandemias. A gente pode dizer isso. Aprendeu com isso. Agora, se eu tiver que listar daí a atuação da universidade mais impactante, Ângela, claro, é do nosso hospital de clínicas. Isso que eu ia te falar, não dá para a gente deixar de lado a atuação do HC naquele momento também. Porque vamos lembrar, o hospital de clínicas é um hospital escola, né? Sim. Ele é um hospital de formação dos profissionais de saúde, porém, o hospital de clínicas é o maior hospital público do estado do Paraná. Geralmente você pensa, a escola vai ser pequeno. Não, ele é um hospital com centenas e centenas de leitos, esse hospital de referência que nós temos aqui. O que aconteceu com o hospital de clínicas, como na maioria dos hospitais? Ele se readaptou por inteiro, né, para atender a Covid. Em Curitiba, no município de Curitiba, foi o Hospital de Clínicas da UFPR e da EBSER
que é o maior hospital público do estado do Paraná, que recebeu o maior número de pacientes, seja nos leitos de enfermaria, como também de UTI. Os amigos do HC na época ajudaram muito, a gente comprou equipamentos que faltavam. O fato, Ângela, é que eram centenas de leitos que vinham, e eu preciso lhe dizer isso, os casos mais complicados vinham para cá. Porque, como hospital escola, a gente tem um atendimento multidisciplinar, né? A gente tem um atendimento multiprofissional, né? E quando a coisa era muito grave, muito complicada, nós recebíamos aqui. Tivemos muitas mortes, como todo hospital teve, mas a gente teve um atendimento absolutamente eficiente. E aquilo que o Hospital de Clínicas fez, né, no que ele se transformou e no que ele trabalhou, como os profissionais de saúde em geral fizeram nesse período, foi absolutamente heróico. Se não fosse o Hospital de Clínicas da UFPR, Curitiba teria sofrido muito mais do que sofreu, né? Com certeza, com certeza. Bom, a pandemia transformou tudo, né, reitor? E eu acho que a gente pode continuar falando um pouco sobre ela, até porque depois teve, quando o vírus começa a nos deixar, ela começa a recrudescer, a gente tem o desafio de retomar aquela vida anterior. E daí a universidade também, em toda a sua dimensão, acaba tendo um novo desafio, que é fazer esse retorno seguro, né? Como que foi isso na Federal? Difícil, porque relembremos que nós vivíamos uma época de negacionismo. Exatamente. Então, muita gente não acreditava no vírus. Chegou a vacina, todo mundo já queria voltar. Muita gente não usava máscara, muita gente não acredita, assim, continuou contatos pessoais e sociais como se não fosse nada. Então, assim, era um ambiente desafiador, porque tinha muita gente que queria que a gente pura e simplesmente voltasse imediatamente, rápido, até porque as pessoas estavam fartas daquele isolamento, né? As pessoas estavam fragilizadas. Mas a gente manteve esse critério até o fim. Ouvir a comissão de cientistas e fazer apenas aquilo que os cientistas disserem, que eles fossem dizer, que fosse absolutamente seguro do ponto de vista da saúde das pessoas. E eu me lembro que a gente foi preparando as coisas, e do ponto de vista logístico isso era um desafio. A gente teve que preparar salas de aula, distância em sala de aula, restaurantes universitários, que aliás, nessa época introduziram marmitas, etc., bibliotecas, QR Codes, mapeamento de salas para a gente saber o que está acontecendo. Se a gente visse um caso, a gente poderia rastrear exatamente por onde que a pessoa andou. Era uma coisa que os nossos cientistas, o departamento de enfermagem tinha um projeto lá que foi muito útil nisso, que os nossos cientistas organizaram na universidade. Foi uma logística tremenda. Mas foi um desafio, a decisão do momento, né? A gente tinha marcado, eu me lembro, salvo engano, para janeiro de 2022, ou 31 de janeiro, ou 14 de janeiro, agora não me lembro, acho que era 31 de janeiro o retorno. Aí veio uma nova variante do vírus, e os casos começaram a subir. A nossa comissão de cientistas falou, olha... Não voltaremos. Não é a melhor época voltar agora, vamos esperar que vai ter uma curva. Eu anunciei que nós tínhamos que esperar 2 semanas. A reação dos estudantes foi uma coisa insana. Eu percebia como a tensão estava no ar para a comunidade, particularmente para os estudantes, por isso. Eles já estavam assim, sonhando com o retorno para retomar uma vida. Sim. Mas assim, não adianta, a gente foi firme no critério dos cientistas. E retomamos ali, em fevereiro de 2022, com todos esses cuidados, com toda essa cautela, com toda a ciência envolvida. E eu preciso lhe dizer que nós fomos a primeira universidade federal brasileira que retornou 100% presencial nesse momento, né? E a partir de então a gente retomou as nossas atividades, a gente teve que reorganizar o nosso calendário acadêmico, todos os calendários acadêmicos ficaram prejudicados. Com certeza. E nós fomos uma das primeiras universidades que ajustamos para a maioria dos nossos cursos, aqueles cursos que eu me referia antes com aulas práticas, eles sofreram um pouquinho mais, né? Mas para a maioria dos cursos, já em 23, o nosso calendário estava completamente ajustado, né? Então, esse momento da retomada, com tanta gente ainda não acreditando no vírus, tanta gente, atenção, inclusive dentro da universidade. Você lembra que conselhos de medicina falavam coisas contra a ciência nessa época, né? Sim. Então, você imagina as pessoas em geral, né? Então, assim, na verdade, uma coisa que pode parecer hoje óbvia, era uma guerra para você implementar naquela época, né? Eu imagino. Então foi necessária muita firmeza e convicção. E acho que a gente conseguiu fazer isso. Que ótimo. Bom, reitor, agora para a gente encerrar esse
bloco pandemia da nossa entrevista e depois a gente vai falar de coisa boa, né? Porque assim, é muito bom falar da atuação da federal nesse momento, porque a gente sabe que ela é indispensável para as nossas vidas, né? As universidades, as públicas, as particulares, a ciência, né, reitor? Eu queria que você fizesse uma reflexão a respeito da federal antes do período da pandemia e após esse período. O que a gente pode deixar, o que a Universidade Federal do Paraná deixa como legado desse período? Olha, em primeiro lugar, eu acho que Bom, primeiro, a gente precisa rememorar isso. Eu preciso te dizer que eu sinto aqui, mas eu sinto em vários outros lugares. Isso deve ser um mecanismo coletivo, compreensível. As pessoas querem esquecer aquele sofrimento, aquilo que aconteceu, né? E que bom que estamos falando sobre isso aqui, né? Exato. A gente podia estar aqui só falando de coisas bonitas, boas, bons números, mas não é nosso objetivo também. Sim. A gente precisa relembrar o que aconteceu. Isso é importante, né? Nesse ano nós tivemos eleições na universidade, eu estava olhando de fora, né? Mas eu me surpreendi, entre outras coisas, com isso. As pessoas falavam pouco do que essa universidade passou na época da pandemia e foram praticamente 2 anos em que a gente só viveu isso. Isso, de repente, saiu da memória coletiva. Então, é bom a gente relembrar. Mas, dito isso, eu acho que assim, as conclusões são as seguintes. Primeiro, a universidade retoma um protagonismo. Quer a universidade pública brasileira em geral, mas quer a UFPR em particular, porque a UFPR tem esse nosso grande hospital-escola, que é o Hospital de Clínicas, o HC, a gente retoma um protagonismo importante. Um protagonismo da ciência, um protagonismo dos cientistas, um protagonista desse lugar como um lugar absolutamente essencial. Segundo, foi um momento de grande aprendizado. E isso as universidades compartilham com todo mundo, né? Todo mundo teve que reaprender a viver e a trabalhar nesse seu momento de pandemia. A gente não sucumbiu, como boa parte do Brasil sucumbiu, à educação à distância depois do fim da pandemia. A gente voltou presencial e se manteve presencial. Mas a gente tem restos da pandemia que a gente precisa lidar. Hoje, as pessoas vão menos no campus, hoje as pessoas ficam mais em casa, né? Existe menos vitalidade nos campi da universidade. Eu falo isso como um fenômeno planetário, não é nosso Sim, aqui, não né? não é local, né? Mas isso aconteceu em todos os lugares logo depois da pandemia, que é uma coisa que a gente tem que lidar quando pensa em revivificar a nossa instituição. Mas eu acho que nós aprendemos como nós somos essenciais, inclusive para dar soluções quando a sociedade precisa, né? E eu acho que a gente fez isso em vários âmbitos. Como eu disse antes, no âmbito biomédico e também em outros âmbitos do conhecimento. A universidade como um todo virou protagonista na hora que a sociedade mais precisou dela. Foi difícil, mas olhando para trás agora, foi difícil, foi cansativo, mas foi lindo. Perfeito. E você, ouvinte que está com a gente encerra essa segunda parte da entrevista com o reitor da Universidade Federal do Paraná, Ricardo Marcelo Fonseca, que está aqui comigo para fazer um balanço desses 8 anos à frente da gestão dessa universidade grandiosa, a primeira do Brasil, uma das mais importantes do nosso país. E a gente vai voltar para falar um pouco mais sobre tudo o que aconteceu nesse período. E aqui a gente encerra esse segundo bloco, que é o bloco onde a gente falou sobre os desafios da universidade na pandemia. Fique com a gente que daqui a pouco vai ter mais.